Jesus nunca existiu? Nunca existiu. Quando a gente fala em Não, historicidade... peraí só um pouquinho. Jesus nunca existiu como pessoa. Ele como nunca... pessoa. Não. Quando a gente tá falando em historicidade, por exemplo, eu Tá. vou falar que essa cadeira existe. Vamos supor que eu saia daqui, vou passar uma semana lá em casa e eu falo assim, será que aquela cadeira do Daniel existe? Eu tenho que, de alguma forma, vir pra cá, fazer testes se é a mesma cadeira. Não adianta nem eu ver uma cadeira igual. Eu tenho que fazer testes. E aí, no caso dos livros da Bíblia, do Novo Testamento, teste de carbono 14, uma série de validações. Porque não é só ter o livro antigo. Sim. Você tem que saber se realmente não é um livro pseudepígrafo. Então, quando a gente tá falando em historicidade de Jesus, a gente tem que lembrar que não tem nenhum historiador, nenhum historiador, podem pesquisar quem quiser, nenhum historiador do primeiro século que conviveu supostamente com Jesus que narra as aventuras, as peripécias desse malandrinho. Quando eu ouvi falar dos evangelhos, eu fiquei chocado. Então, porque falaram que os evangelistas, né? Mateus, Marcos, Lucas e João... Eles eram conjuntos de pessoas. Isso não eram nem eles. Os evangelistas... Minha cabeça dando tela azul, né? Os evangelistas, por exemplo, os papiros, os pergaminhos que compõem o Codex Sinaíticos, o Codex Bizantinos, esses livros que compõem aí o começo do Novo Testamento, eles são datados de 100 a 150 anos depois da morte. Da morte de Exatamente, Cristo. Exatamente. E aí o que acontece? Tem alguns mais recentes, 90 anos, 100 anos, mas o P52, P27, que são os pergaminhos mais antigos que nós temos. Quando você vai ler esses pergaminhos, eles não estão na língua de Jesus, supostamente falada por Jesus, né? Que é o aramaico, o hebraico. Eles estão em grego koiné. E poucas comunidades de escribas eram alfabetizadas na época, por exemplo, para saberem escrever em grego koiné, que não é a língua de Jesus. E estes pergaminhos que compõem o Novo Testamento também não foram encontrados perto de onde Jesus estava. Não. Foram encontrados perto da Biblioteca de Alexandria. Muito provavelmente, quem escreveu foram copistas egípcios com ideologias neoplatônicas dos gregos e foram juntando aquela miscelânea de ideias. O Novo Testamento, todos os livros do Novo Testamento, eles são assinados, por Mateus, Marcos, João, Lucas. Mas na verdade, tinha um costume antigo de, por exemplo, junta-se todo mundo aqui da sala e a gente quer passar um conhecimento adiante. E aí a gente vai, cada um colaborar com uma parte, e aí a gente assina como se fosse o Dan. Ou a gente pode ter um pseudônimo, por exemplo. Exatamente. Que nem uma empresa mesmo. Uma empresa responde com o nome dela, né? Não de cada um dos associados. Quase um ghostwriter, Exatamente. O que não significa, Dan, que Jesus não tenha um fator simbólico para quem acredita. Sim. Mas é o mesmo fator simbólico que Buda, que Krishna, que outros também que você pode encontrar. Sim. Né? Nós não estamos amarrados nessa historicidade que Jesus realmente existiu. Isso quem faz tem interesses capitalistas por trás, porque leva muito dinheiro, né? E aí vende-se muitas caravanas para Israel. Em Israel, o pessoal confunde muito também. Acha que cristão lá é bem recebido. Não é. Não é. Pela comunidade ortodoxa, não é. Não é. Porque assim, eles chegam lá querendo converter, querer impor a fé deles. E Jesus não é o Messias Os cristãos, dos judeus. fala, né? O cristão vai pra lá e quer converter. Quer converter. E aí eles vão lá, não, mas Jesus pisou ali, olha lá a pegada dele. Ah, não, mas Jesus deu uma fumadinha ali, olha a pontinha ali. Jesus do baseado ali. O que eu mais quero visitar, isso eu confesso. O que eu mais quero visitar é a Sepultura. Não tem historicidade. É Sepultura, né? Onde... Não tem. Aquilo é da Flávia Domitila, uma descendente do Vespasiano que falou que é ali. E aí a galera comprou a ideia. É ali. Constantino era pagão, depois converteu. E vem a Flávia Domitila logo depois, né? No início da Igreja Católica. E fala, era ali, ó. E acabou, porque ela disse, ela era... Quem que é Flávia Domitila? Descendente do Vespasiano, do imperador Vespasiano. Ela começa Falou, a Igreja morreu Católica. aqui. Morreu aqui, é assim que funciona. Se você perguntar pro povo de Israel que vive lá há 3.000 anos, desde Canaã, eles vão falar, não, nunca teve um Jesus aqui que aconteceu tudo isso. O povo judeu mesmo, tá? Não é judeu messiânico. Sim. Porque tem o cristianismo dentro do judaísmo, que é o judaísmo messiânico. Pela comunidade ortodoxa de Israel, quem quiser vai lá conferir. For hoje num ortodoxo e falar, ele vai falar, isso aí não existe. Então Jesus foi criado para contar uma história, né? Pra de ter iluminação, de espiritualidade, de resistência e tudo mais. É isso que ele foi criado para fazê-lo. E aí os romanos juntou um picadinho ali dos gregos, um pouquinho dos egípcios, né? Todo mundo deu a sua parcela ali de contribuição, esses povos antigos que eram unidos, principalmente depois que Alexandre o Grande conquista toda aquela região territorial, ele une tudo, vira uma grande sopa, um grande caldeirão de culturas daquela região. Tá. Porque o Alexandre o Grande traz a Pérsia, conquistou também várias regiões ali da Mesopotâmia, então traz a questão do Egito também, traz a questão da Babilônia. Então junta tudo, forma-se um caldeirão cultural. E neste caldeirão cultural começa-se discursos neoplatônicos, vem o platonismo, né, o neoplatonismo. E aí esses filósofos, eles falam, a gente quer contar uma história de alguém iluminado, mesma história do Buda, a mesma gente precisa de uma personificar essa energia, essa ideia. Bom, também o Ressurrecto tem
O Horus também é ressurrecto. O Osíris é ressurrecto, o Mitra é ressurrecto, tudo de deuses ressurrectos. Que ressuscitaram, que venceram a morte exatamente. E voltaram dela. Ereshkigal, por exemplo, que vai lá pro fundo do submundo e renasce. Tem essa história também, embora não fala assim na Bíblia, mas que Jesus teria visitado os infernos. Mesma coisa. Mesma ideia do cara que morreu, que se deparou com as próprias sombras, venceu, transcendeu e se iluminou. É o mito do herói. Isso é muito comum. A jornada do herói que eles falam. A jornada do herói. O maior êxito da igreja e das religiões, principalmente da católica, é o morreu por você, né? Exato. Quando eles falam assim, Vicky, mas Jesus morreu por você, meu amor. Então foi trouxa. Pra mim é um trouxa. Pra mim morreu. Como assim morreu por mim? Tipo, o cara tá pegando os meus pecados, então beleza, então eu vou começar a fazer o que eu quero, matar todo mundo, né? E é o que eles fazem, né? Porque pela Torá, pelo judaísmo, ninguém pode morrer pelas tuas transgressões, ou ninguém pode ser o intercessor entre você e Deus. É como se eu fizesse um crime e outra pessoa fosse presa. Exatamente. Pela Kabbalah, você e Hashem, você e Ein Sof, Elohim, nós temos uma conexão muito própria. O ser humano e Deus, ele tá em constante conexão. Não tem um intermediário. Não precisa de alguém. Não precisa. Fala pra ele lá. Exatamente. Quando que você coloca o intermediário? Quando você quer que a população obedeça uma pessoa, ao invés de cada um se conectar com Deus à sua forma. Sabe quem morreu por mim? Minha mãe. Porque a partir do momento que você nasce, a vida dela acaba. O Jesus é mais uma forma também de tirar a mulher da jogada. Os milagres de Jesus, se você pegar livros de historiadores da época, historiadores romanos, aqueles milagres você vê pelo menos uns 20 imperadores romanos fazendo. Porque os romanos eles gostavam de falar assim, ó, o nosso imperador curou o cara da cegueira, o nosso imperador fez o outro andar. Isso era um costume de idolatria dos romanos. Então, não tem material histórico nenhum. O Santo Sudário, por exemplo, já foi comprovado que é uma farsa. O Santo Sudário, eu falei do Santo Sudário desde os anos no 80. episódio aqui. Então o Santo Sudário é uma farsa. Uma grande farsa. Que é o pano que teria envolvido Jesus e faz a imagem dele. A imagem de Jesus branco, com os olhos azuis, aquilo vem da cultura ariana. Inclusive, a Igreja Católica apoiou muito essa cultura ariana, de que os brancos são uma raça superior. E, inclusive, apoiaram o Holocausto e as políticas lá do bigodudo, que eu não vou falar o nome. A Igreja Católica foi conivente com o bigodinho. Com o Adolf. Inominável. Com o Inominável H. Eu vi esses dias, a gente tá falando de Jesus, você respondendo uma pergunta naquelas caixinhas do Instagram, e aí um cara pegou e falou assim, falam que o nome de Jesus tem poder. Ah, sim. Qual que é o poder do nome de Jesus? Aí você... eu vou te falar qual que é o poder do nome de Jesus. Foi uma pergunta muito interessante você tocar nesse assunto. Uma pergunta que é assim, é verdade que o nome de... Ele falou assim, não, o nome de Jesus, ele afirmou categoricamente, o nome de Jesus é usado para exorcismos. Ele afirmou, ele não foi uma pergunta. Ele Primeiro que exorcismo acontece desde a Babilônia da Mesopotâmia, que eram os Dibuks, por exemplo, que chamavam-se outros deuses para exorcizar os espíritos negativos. Tá? Exorcismo não é uma coisa da Igreja Católica, não. Também é um costume pagão. Segundo, que o nome de Jesus não foi usado só pra exorcizar, né? Até onde eu sei, ele foi usado, por exemplo, pra enfiar ferro quente na vagina de mulheres durante o período da Inquisição, procurando a marca da bruxa. Eles enfiavam ferros quentes dentro da vagina das mulheres, e se ela sentisse dor, é porque ela tinha a marca da bruxa. Isso tá relatado no Maleus Maleficarum, que é um livro da Idade Média, um código de conduta dos inquisidores católicos. Mas quem fazia isso? Os inquisidores católicos. Durante a Santa Inquisição. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus também. Diogo Cão colonizou a África e trouxe os escravos pro Brasil. Em nome de Jesus. Porque eles eram uma raça inferior. Eram chamados de raça inferior. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus começou-se a escravidão. E em nome de Jesus, na guerra de sucessão nos Estados Unidos, de secessão, na guerra civil norte-americana, pendurava-se negros e botava-se fogo na cruz. Pendurava-se e colocava fogo na cruz. O símbolo da Ku Klux Klan é uma cruz. São cristãos. Então, assim, os canibais de Garanhuns, cristãos. Então, o nome de Jesus, ele serve pra muitas coisas. Para as maiores atrocidades do mundo, pro maior derramamento de sangue.